Agora, a gente chega na parte de começar, né, de fazer a união dos squares. Então, aqui eu tenho uma sugestão que é os squares que eu usei para fazer essa almofada. Então, foi o labirinto, o flor de lótus e o girassol. Então, foram os únicos que eu utilizei aqui. Então, para ele foram 4 labirintos, 4 flor de lótus e um girassol, tá bom? Então, você pode fazer essa união com esses squares. E aqui no vídeo, eu vou fazer a união utilizando alguns modelos aleatórios, né? E todos eles estão dentro dos 7 squares que a gente fez durante esses dias. Como para fazer a união eu preciso de 9, então alguns eu precisei repetir, tá bom? Para fazer a união, tem um jeito que é legal. Não faço a união com agulha de costura. Não faço a união com agulha de costura. Eu faço a união usando agulha de crochê e fazendo pontos baixíssimos. Como que funciona? Eu vou aproximar bem aqui a câmera. Bom, aqui eu já escolhi qual será a posição dos squares. Então, para fazer a união, eu vou começar aqui pela parte eu conto aqui, primeira, segunda e terceira coluna. Então, eu vou começar a partir da primeira coluna, já unindo com a segunda, do começo ao final. Então, eu vou em linha reta. Eu pego o fio que eu vou fazer essa união, faço aquele nó inicial e deixo preso, bem preso. A partir daqui, eu vou pegar o square e aí ele tem essas trancinhas que formam no ponto, né? Essa aparência de trancinha. Lembra que aqui na frente a gente deixou 3 correntinhas na lateral? 3 correntinhas, todos têm 3 correntinhas? Então, eu vou pegar a correntinha do centro da primeira coluna e depois eu vou pegar a correntinha do centro da segunda coluna e vou fazer ponto baixíssimo. Antes disso, eu deixo a minha laçada, meu nozinho corrediço aqui na agulha. Então, eu pego a correntinha do centro do lado da coluna 1 com a correntinha do centro da coluna 2. Feito isso, eu preciso... Deixa eu ver o jeito melhor para mostrar. Eu preciso laçar o fio que estava... o fio, né, que veio ali do novelo. Laço o meu fio. E puxo por dentro de todas as laçadas que estão na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, vai ficar desse jeito. Então, eu vou fazer isso do começo ao final. Agora, eu vou pegar aqui já... Eu sempre vou pegar o ponto correspondente de um lado e o ponto correspondente do outro. Então, aqui eu vou para a minha segunda correntinha, né? Eu peguei a correntinha do centro e agora eu pego a próxima correntinha também. Pego da coluna 1, em seguida, coluna 2, laço o fio, faço ponto baixíssimo, puxando por dentro de todas as laçadas que estão na minha agulha. Agora, eu cheguei aqui no ponto alto de um lado e tem o ponto alto do outro. Então, eu pego, coloco a agulha na coluna 1, coloco a agulha no ponto alto da coluna 2 e faço um ponto baixíssimo. Isso você vai fazer do começo ao final, unindo toda essa coluna até lá em cima. Então, eu vou unir reto toda essa coluna. Quando chegar na hora de passar desses 2 squares para esses dois, eu vou mostrar como que faz, tá bom? Então, eu vou subindo aqui, quando chegar na altura desses, eu volto pra gente fazer juntas.
Tô chegando aqui no fim dessa dessa união desses dois primeiros squares. Então, eu cheguei na hora que tem as correntinhas, né? Então, eu tenho a primeira correntinha de um lado, a segunda correntinha, a primeira também, né? Correntinha do outro lado. Coloco a agulha. E agora, eu tenho as correntinhas do meio. Do square 1 de um lado e a correntinha do meio do outro square que tá à esquerda, da coluna 2. Faço ponto baixíssimo. O importante também é quando você fizer esses pontos baixíssimos aqui, não aperta, porque ele precisa ficar folgadinho assim para ter uma elasticidade legal. O avesso fica desse jeito. Agora, a gente vai passar para os outros dois squares. Então, a gente chegou até a correntinha central de cada lado desses. Aqui, eu vou pegar ele a partir da correntinha central também. Então, eu olho aqui, vejo que tem a correntinha 1, 2 e 3. Eu vou colocar a agulha na correntinha 2, que é a correntinha do meio. E no meu próximo square também, a minha agulha é colocada na correntinha 2. Então, a correntinha 1, correntinha 2. E é legal comentar que eu sempre pego, toda vez, eu pego primeiro o ponto do lado da coluna 1 e depois o da coluna 2. Então, esses squares aqui ficam por cima do square que tá, de todos os squares que estarão na coluna do meio. Posicionado aqui já a agulha nos pontos, né, nos locais corretos, eu laço o fio e faço o ponto baixíssimo. Aí, na próxima correntinha da coluna 1, com a próxima correntinha da coluna 2, laço o fio e faço ponto baixíssimo. E agora, ponto, né, um ponto de cada lado. Por isso que é importante a contagem, né, de pontos ficar igual. Um pontinho de cada lado e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir tudo isso daqui, vou fazer a união dos meus próximos dois squares, desses dois aqui nessa linha reta, e volto para mostrar como que você vai fazer para arrematar esse fio que você tá fazendo essa união. Essa parte aqui eu não vou mostrar de novo, porque é exatamente do mesmo jeito que foi feito nessa daqui. Então, eu volto agora para mostrar como arrematar o fio, cortar e finalizar essa parte da união. Cheguei aqui no final, e agora eu vou fazer os dois últimos pontos aqui junto, mostrando. Então, na primeira correntinha, eu faço ponto baixíssimo. Pega a primeira correntinha da coluna 1 com a primeira correntinha da coluna 2 e faço ponto baixíssimo. Na correntinha central da coluna 1 com a correntinha central da coluna 2, eu também faço um ponto baixíssimo. Agora, eu preciso cortar esse fio já. E aqui eu já puxo a pontinha por dentro. Então, eu tenho, por enquanto, é isso aqui que eu tenho. Agora, eu posso colocar a minha agulha e fazer esse arremate, eu vou mostrar como. Coloco a agulha no fio, na pontinha do fio, e aqui tá desse jeito. Eu já vou lá pra trás, coloco lá pra trás. E começo a passar esse fio por dentro da trama do crochê. Quem quiser, pode fazer um nozinho em algum momento. Vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Escolha um lugar
faço um nozinho. Cuidado para não apertar e deformar o trabalho, né? Com essa apertada para fazer um nó. E depois segue por quantos centímetros você quiser, só escondendo assim o fio por dentro. E esse mesmo tipo de arremate, né, para esconder o fio, você vai fazer também com a parte inicial. Então, você vai pegar a pontinha e fazer ela ficar escondida exatamente como foi feito ali no final dessa parte da união. Feito isso, então, agora a gente vai fazer a união da coluna 2 com a coluna 3. Aí tem um jeitinho diferente só de pegar, a ordem de pegar, né, os lados da coluna, qual que vai ser a primeira a ser pega. Mas é basicamente só isso que muda. Então, vamos lá para a próxima união. Para unir a próxima parte, a coluna 2 com a coluna 3, então, eu vou pegar na posição oposta, né? Então, agora eu pego primeiro no quadrado que está do lado esquerdo, aqui na coluna 3, depois eu pego no quadrado que está na coluna 2. Como que é isso? Vou olhar sempre comecinho pela parte da correntinha central, então, 1, 2, 3 correntinhas. Pego na minha correntinha central da coluna 3. Em seguida, eu pego na correntinha central também da coluna 2. E faço o meu ponto baixíssimo. A próxima correntinha, pego a correntinha da coluna 3 e pego a correntinha que tá na coluna 2. Então, se você reparar, é o oposto do que a gente fez na primeira parte, né? Na primeira parte, a gente pegou os squares da coluna 1 em cima, né, dos squares da coluna 2. Agora, a gente vai pegar os squares da coluna 3 em cima dos squares da coluna 2. Então, aqui é a mesma coisa, você vai fazendo os pontos baixíssimos. Vai fazendo os pontos baixíssimos, caminhando até o final, e faz o arremate exatamente igual foi feito aqui na primeira coluna. Esconde o fiozinho exatamente da mesma maneira. Quando for o encontro aqui também das partes, é feito exatamente também como foi feito aqui. Então, eu vou completar essa minha união dessa parte da coluna 3 com a coluna 2 e volto para mostrar como você vai fazer para unir agora as outras partes, né? As colunas que estão na horizontal. Então, aqui eu já tenho feita a união dessa primeira parte, né? Que foi fazer a união nas colunas verticais. Agora, eu tenho que unir horizontalmente tudo isso daqui. Então, como que vai ser essa parte? Só muda a posição e eu faço a união exatamente igual. Posiciono o fio, né? Coloco o fio na minha agulha, do mesmo jeito. E vou sobrepor a coluna 1 em cima da coluna 2 e a coluna 3 em cima da coluna 2. Aqui eu vou fazer começar essa união, mas eu quero voltar para mostrar como que você vai fazer na hora de passar por cima desses pontos baixíssimos que já foram feitos nessa união aqui. Então, eu vou unir a minha parte, essa primeira parte, e volto para mostrar como você vai proceder quando chegar nessa altura do trabalho. Tô chegando aqui na hora de fazer a união, quero mostrar antes uma coisa. O fio, ele sempre tá passando por baixo do meu trabalho. Então, o fio que eu vou crochetar tá passando lá pela parte do avesso. Só posiciono ele aqui pra eu conseguir segurar. Tá, aqui é meu último ponto alto, antes de chegar na correntinha. Agora sim, último ponto alto antes de chegar na correntinha. E chegando na correntinha, que não estava crochetada em nenhum dos lados, eu pego a correntinha da coluna 1 com a correntinha da coluna 2. E aqui acabou. Aí, aqui é o meu trabalho, ele
vai precisar cruzar. E como que cruza? É só fazer uma correntinha. Faz uma correntinha e segue, fazendo a união da coluna 1 com a 2. Aí, aqui eu tenho sobrando a correntinha de um lado, na coluna 1, com a correntinha da coluna 2. E faço meu ponto baixíssimo. Adiantar mais uns pontinhos aqui, pra ficar bem visível como fica essa união. Essa é a aparência de quando você faz essa união e faz a correntinha passando por cima. Agora, você continua, faz até o final, arremata, depois faz a união da parte 3 com a parte 2, faz até o final, arremata. E o próximo passo já é fazer continuar unindo as partes da almofada e a gente já tá quase na reta final.